Então, esse é o osso do coxal, o osso pélvico. Aqui a gente tem o osso do coxal do equino e esses dois são ligados. Depois eu vou falar sobre as diferenças anatômicas, mas eu vou apresentar os acidentes ósseos nesse osso maior que fica mais fácil aqui para vocês. Então, a primeira coisa que você tem que entender do coxal é que a posição dele, como é que ele fica, né? Qual é a posição dele anatômica no animal, anatomicamente. Então, na sua posição anatômica. Então, nessa região aqui, ó, essa região, a gente tem a parte cranial, aqui dorsal, então essa região é dorsal, aqui a cauda do animal, então a bunda do animal tá para cá, cabeça tá para cá, dorso tá aqui e a região ventral é aqui. Então aqui, ó, sempre eu vou saber, porque tem esse acetábulo que a gente chama, depois eu vou falar para vocês, que é onde fica articulado o fêmur. Então o fêmur, que é esse osso aqui, ele fica articulado e o animal fica de pé nesse formato aqui, tá? Então essa parte aqui sempre vai ser ventral. Claro, se o animal estiver de pé e eu precisar tirar um raio-x, é óbvio que quando o animal estiver deitado vai ser assim, mas isso aqui sempre vai ser ventral. Então, outra situação que vocês têm que, né, depois que vocês posicionarem um osso ali para vocês estudarem, vocês têm que saber que esse osso, ele é formado por a fusão de 3 ossos do lado direito e 3 ossos do lado esquerdo. Então, a gente tem toda essa região aqui, que é o ilho, o isquio, e essa região pequenininha, que é o menor osso dele, que é o pube. Tá? Então, pube, ilho e o isquio. Tá? Então, eu vou virar assim que fica mais fácil para vocês identificarem as estruturas, depois eu vou passar os acidentes ósseos. Então, essa estrutura toda aqui, ó, essas duas asas aqui, a gente chama de asa do ilho, e essa estrutura aqui a gente chama de corpo do ilho, tá? Asa do ilho e corpo do ilho. Essas estruturas aqui a gente chama de isquio, os dois se fusionaram, então tanto o isquio direito como o isquio esquerdo fusionou, e essa região aqui é o pube, que um fusionar com o outro, o direito e o esquerdo fusionaram e formaram o osso do pube. Agora eu vou virar assim, e vou começar com com os acidentes ósseos que a gente encontra nesse osso. Então, nessas duas faces aqui, ó, a gente tem a chamada face glútea. Por que o nome é face glútea? Porque toda a musculatura glútea, toda a musculatura do glúteo, que é da bunda mesmo do animal, que a gente tem o glúteo médio, glúteo intermédio, glúteo o superficial, profundo e intermédio, toda essa região aqui do glúteo, ele fica fixado aqui nessa face glútea. Tá? Então, essa aqui, acidente ósseo, que vocês vão precisar saber, face glútea. E essa face aqui que a gente tem aqui, a gente chama de face sacropélvica. Por que é sacropélvica? Sacro, porque é onde vai estar, vou mostrar nesse osso que fica mais fácil, ó, na mesma posição que ele está aqui. Sacro, porque essa face aqui, ó, ela vai ficar exatamente onde vai ficar o osso do sacro, que são as vértebras sacrais fusionadas. Então, aqui é o osso sacro vai ficar. Então, por isso que a gente chama que essa região aqui é a face sacropélvica, porque essa região é a região pélvica, ok? Então, além disso, a gente tem tuberosidade sacral, tuberosidade coxal, tá? Então, tuberosidade coxal, as duas desse lado, deixa eu virar assim que fica mais fácil. Tuberosidade coxal, tá? Tuberosidade sacral. E aqui, nessas extremidades, a gente tem a tuberosidade do isquio, tanto o direito como o esquerdo. Além disso, nós temos nessa região aqui, nas duas regiões, o que a gente fala de crista ilíaca. Vou virar assim que fica mais fácil. Essa região é a crista ilíaca. Crista, lembra que crista é toda a parte mais alta que a gente tem, por exemplo, de uma onda é uma crista, uma galinha, a parte mais alta dela é a crista. Então, essa estrutura aqui é crista ilíaca, é onde a gente faz retirada de medula óssea. Então, essa aqui é a crista ilíaca e a gente consegue palpar, tá? Aqui, nessa mesma região aqui que eu falei para vocês de face sacropélvica, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu virar que fica mais fácil. Nessa face sacropélvica, nós temos a face auricular.
que é exatamente onde articula com o sacro, que eu acabei não explicando a hora que eu coloquei o sacro aqui, mas é exatamente nessa face auricular aqui, que parece uma orelha, por isso que se chama face auricular, que o sacro vai estar articulado com o osso do coxal. Aqui para baixo, vou virar assim que fica mais fácil, só para vocês entenderem. Esse aqui é o ilho, tá? Ilho, vou baixar um pouquinho mais, ilho. E esse aqui é o isquio, tá? Isquio. Então aqui acho que vocês conseguem ver um pouquinho melhor. Esse isquio, a gente chama essa estrutura aqui de tábua do isquio, que é onde fica a parte da uretra, onde fica o reto e onde fica útero, parte do colo do útero, cérvix e saída, parte da vagina, então nessa região. Então aqui nós temos a tábua do isquio, tá? Então tuberosidade do isquio, tábua do isquio. E essa região que faz como se fosse um arco é o arco isquiático. Então nessa região, voltando, tuberosidade isquiática, arco isquiático, tábua do isquio, tá? E aqui, se vocês forem ver, a gente tem uma abertura. Essa abertura, tá? Que ela viria até aqui em cima, que nesse caso só tá aberto nesse animal aqui, a gente chama de sínfise isquiática. E ela, junto com essa estrutura aqui, que às vezes está aberto no animal aqui, ela se chama sínfise púbica e sínfise isquiática. As duas juntas, elas formam a sínfise pélvica. E é onde a gente faz quando o animal está gestando, né, trabalho de parto, a gente coloca quanto que está a dilatação, 2 dedos, 3 dedos, é essa distância entre esses dois ossos que a gente mede. Então, tá com uma distância que está com dilatação de 1 dedo, 2 dedos. Então, essa aqui que vocês vão ouvir falar muito, quem trabalhar com a parte de reprodução animal, que essa aqui a gente chama de sínfise isquiática, sínfise púbica, quando a gente tem uma sínfise que é uma articulação com um osso com o outro, e as duas juntas é o que vocês mais trabalham, que é a sínfise pélvica, ok? Essa estrutura bem desenvolvida aqui, a gente chama de espinha isquiática, tá? Espinha isquiática. E esses dois buracos, a gente chama de forame obturatório. O forame obturatório, ele serve justamente para passagem de nervos, artérias, vasos sanguíneos, né, artérias e veias e estruturas correspondentes ao órgão que precisa, né, dependendo se for macho ou fêmea. Essa estrutura mais proeminente a gente chama pecten do osso pube, que é exatamente onde passa a parte de inervação que vai descer para os dois lados, tá? Ao lado desse pecten do osso pube, a gente tem essas duas proeminências. Essas proeminências, acho que assim vocês veem um pouquinho melhor. Essas duas proeminências a gente chama eminência, tá? Eminência ilho-púbica, ou seja, é exatamente onde o ilho fundiu com o pube. Então, essa aqui é a eminência ilho-púbica, tá? Aqui fica um monte de musculatura toda presa, não só aqui, mas esse osso do coxal, ele tem essas estruturas e ele é muito importante porque ele vai fixar a região da musculatura do esqueleto axial com o membro pélvico, tá? Justamente para fortalecer o animal conseguir andar e assim por diante, tá? Virando esse osso, a gente tem a que eu falei para vocês e é muito importante vocês entenderem porque é onde vocês vão ter problema na questão articular. Essa região aqui, são as duas regiões aonde está articulado, que a gente chama de articulação coxo-femoral, coxo de coxal femoral do fêmur. Então, como é uma região que movimenta muito, é uma região que vai ter dor, é uma região que vai ter lesão e vocês vão ter problema na clínica. Então, isso aqui a gente chama de acetábulo, mas na prática e na prova eu vou pedir a diferença que a gente tem as estruturas. Então, eu vou mostrar aqui, ó, para vocês identificarem bem. Isso aqui é face do acetábulo, tá? Isso aqui que está ao redor, essa parte mais elevada, a gente chama de borda ou margem do acetábulo. Precisa saber, porque quando vocês vão trabalhar, por exemplo, com cães ou equino, vocês fazem medida para saber a angulação que tá para vocês determinarem uma certa doença. Então, borda do acetábulo, face do acetábulo e essa estrutura que tem um buraquinho aqui, a gente chama de fossa do acetábulo, tá? Tanto o direito como o esquerdo vão ter a mesma coisa. Borda do acetábulo, face do acetábulo ou somente acetábulo e fossa do acetábulo onde vocês têm ligamento.